Bom, dando início ao primeiro painel desta quinta-feira, para debater o direito à memória e à verdade e à identidade constitucional, convidamos para a composição da mesa o coordenador deste painel, o professor Dr. Marcelo Catone de Oliveira, professor associado da UFMG e doutor em Direito pela França. A cientista política Glenda Mesarova, com doutorado pela USP e pós-doutorado pela Unicamp, coordenadora do Grupo de Estudos sobre Direitos Humanos do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, que é um grupo que pesquisa, entre outros temas, a guerra contra o terror. O professor Dr. Henrique de Carvalho Neto, que é professor associado de Direito Constitucional da UNB e doutor em Direito pela UFMG. A professora Ruth Taylor, da Cátedra Ernst C. Stiefel, de Direito Comparado da New York Law School, co-diretora do Instituto para o Direito, Justiça e Políticas Globais, professora visitante da London School of Economics, que ministrará sua palestra por meio de conferência por Skype. Bom dia a todos, mais uma vez. Iniciando esse primeiro painel, que tem como tema o direito à memória e à verdade e identidade constitucional. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos membros desse painel, aos professores, professoras, Glenda Mesarova, a professora Ruth Taylor e a professora Henrique de Carvalho Neto. Inicialmente, vou passar a palavra então para a professora Glenda. Obrigado, professora. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O convite foi feito à doutora Rosa Cardoso, que é a atual coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, mas alguns imprevistos, alguns problemas pessoais não permitiram que ela viesse hoje aqui a Belo Horizonte. Então, eu fui encarregada, em nome dela, de saudar a todos os presentes e, em nome da Comissão da Verdade, saudar a todos. Naturalmente, eu não estou aqui para substituí-la e também não falo em nome da Comissão Nacional da Verdade. A minha fala, ela resulta, de quase 15 anos de pesquisa acadêmica e reflexão sobre a temática de justiça de transição, e também é consequência da minha atuação profissional como, por exemplo, assessora do representante da sociedade civil no grupo de trabalho designado pelo presidente Lula, que culminou com a elaboração do projeto de lei que viria a se tornar a Comissão Nacional da Verdade, e atualmente como consultora da Comissão Nacional da Verdade. Bom, esse painel é dedicado ao direito à memória e à verdade, esse primeiro painel, e identidade constitucional. Eu pensei a minha fala dentro desse tema em basicamente 3 movimentos: falar um pouquinho sobre a legislação internacional e a questão do dever da verdade nesse cenário, na Constituição Federal, um pouco por que o Estado brasileiro tem de lidar com esse dever de verdade nesse momento, e o que é uma Comissão da Verdade, para que serve, porque eu percebo que tem muita gente, muita garotada na plateia, às vezes, sobretudo porque a gente lê na imprensa, há algum tipo de ruído na compreensão do que é uma Comissão da Verdade. Eu imagino que existe bastante curiosidade em torno do trabalho da comissão, então a minha fala é bem sucinta para que haja depois espaço e tempo para responder eventuais perguntas. Bom, partindo-se do pressuposto que já está bem estabelecido na normativa internacional
de que legado de graves e sistemáticas violações em massa, né, de direitos humanos, como que foi deixado pela ditadura brasileira, gera obrigações aos Estados em relação às vítimas e à sociedade. Então, a partir desse pressuposto, eu queria refletir um pouco sobre esse dever de revelar a verdade que está implícito em distintos documentos da normativa internacional. Eu imagino que vocês conheçam a maioria, eu vou me referir apenas a um, que é o conjunto de princípios atualizados para a proteção e a promoção dos direitos humanos na luta contra a impunidade, quer dizer, um título imenso, como a maioria dos documentos da ONU, mas esse é um conjunto de princípios que foi tornado público pela Organização das Nações Unidas em 2005, e ele é muito importante porque ele reconhece que os povos têm não apenas o direito inalienável de conhecer a verdade a respeito de crimes do passado, né? E, naturalmente, conhecer a verdade a respeito de crimes do passado inclui as circunstâncias e os motivos envolvendo esses crimes, mas ele é importante também porque ele explicita que os Estados têm o dever de recordar. Então, não é apenas um direito da sociedade, mas um dever, uma obrigação dos Estados. Então, de acordo com essa normativa, o conhecimento por parte da sociedade de determinado período de opressão constitui um patrimônio público. Então, é algo maior do que se possa inicialmente imaginar. E ao Estado cabe preservar do esquecimento essa memória coletiva. E também, naturalmente, cabe ao Estado evitar que surjam teses revisionistas ou de negação dos fatos. Bom, além desse compromisso com a normativa internacional, que está estabelecido a partir de declarações, tratados, convenções às quais o Brasil está vinculado, no caso do nosso país, ainda que não explicitamente reconhecido, esse direito à verdade também transparece em diversos artigos da Constituição Federal. Artigos que tratam do compromisso com a democracia, com a liberdade, com a justiça e a solidariedade. Então, isso se insere numa normativa internacional e também não está presente ainda de uma maneira não explícita na Constituição Federal. Outro aspecto importante e que é bastante claro para quem é aluno de direito, sobretudo, mas de modo geral é uma noção que vem sendo cada vez mais disseminada, é que numa democracia a esfera pública ela está, ou pelo menos ela deveria estar, fortemente relacionada à noção de transparência e publicidade. Então isso também vai fazer uma conexão importante com esse dever. E como apoio, como sustentáculo dessa noção do direito à informação, está essa premissa básica, então, de que o poder público detém a informação em benefício de toda a coletividade. Quer dizer, se há algum sentido em reunir informação, coletar e armazenar e guardar, é em benefício da própria sociedade. É a única razão que pode ser pensada em termos de fazer algum sentido nesse aspecto. Então, naturalmente, o Estado ele não registra essas informações, ele não acumula esse conhecimento, ou não deve acumular esse conhecimento, em seu próprio interesse e muito menos em benefício dos seus próprios agentes do Estado, né? Então, tendo isso como pano de fundo, eu queria agora pensar um pouco por que o Estado brasileiro, nesse segundo movimento que eu mencionei no começo da fala, por que o Estado brasileiro, então, ele tem o dever de lidar com isso nesse momento? Quer dizer, agora em 2012, começou, né, 2013. Bom, em primeiro lugar, obviamente, porque houve uma ditadura no Brasil, né? E durante essa ditadura, sobretudo quando a gente se refere então à ditadura militar, né, não havia Estado de Direito, as liberdades fundamentais, como vocês sabem, eram desrespeitadas e a tortura, que não começa com a ditadura militar, naturalmente a gente sabe que a violência é constitutiva do Estado brasileiro, mas durante a ditadura a tortura era uma prática constante. Então, o Estado brasileiro ele tem o dever de lidar com isso porque muitos dos crimes cometidos naquele período, de 64 a 85, eles ocorreram em circunstâncias obscuras e permanecem envoltos em sigilo e negação, portanto, muito longe da verdade. Ele também precisa, na minha interpretação, lidar com isso porque o processo de acerto de contas que o Estado brasileiro vem desenvolvendo desde 1979, com a entrada em vigor da lei da anistia, ele vem sendo pautado pela lógica do esquecimento. Então, a lei 6.683, que é a lei da anistia, que é de agosto de 79, ela foi pensada dentro de uma lógica de desmemória, né, que é aquela lógica sugerida pelo general Figueiredo e a lógica desejada pelos militares.
os propósitos da lei. Se alguém tiver o trabalho de ler os registros que tem, por exemplo, no Congresso Nacional, na época dos debates que antecederam a aprovação da lei, fica claro que os propósitos eram de pacificação e esquecimento, explicitamente isso. As leis que vieram depois, a Lei dos Mortos Desaparecidos, que é de 1995, e a Lei 10.559, que é de 2002, elas, que é a lei que reconhece as perseguições políticas, né, e paga indenizações a algumas vítimas que tiveram perdas econômicas em decorrência dessa perseguição, elas também não têm nenhum artigo dedicado à questão da verdade. Não há um artigo explicitamente em relação a isso. Agora, é claro, é fato, se sabe muito bem que essas comissões que foram criadas para analisar os pedidos desses atingidos, tanto dos mortos desaparecidos, né, e dos perseguidos políticos, elas acabaram tendo um efeito não previsto inicialmente na legislação, um efeito importante, que foi e continua sendo o esclarecimento, por exemplo, de algumas práticas arbitrárias do período e de crimes emblemáticos. Em caso de morte, inclusive da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. Mas, apesar desse efeito não previsto e dessas descobertas, as Forças Armadas elas jamais reconheceram pública e oficialmente a prática de tortura naquele período. Então, apesar desses esforços importantes no cumprimento de pagar reparações, por exemplo, a maneira como o Brasil desenvolve o seu processo de contas e a maneira como o processo de contas foi concebido pela legislação federal, no caso do Brasil, na minha interpretação, evidencia a ausência de um espaço relevante para a verdade. Na minha interpretação, então, esse processo de acerto de contas, ele vem sendo desenvolvido de forma a escamotear a verdade, quando não de negá-la. Então, basta lembrar que esse processo começa com a lei da anistia, né, que não é uma outra coisa senão uma maneira de assegurar a impunidade, assegurar, portanto, o esquecimento. Não há dúvida, a verdade não só esteve ausente da anistia em 1979, como a lei foi elaborada de forma a ocultar a realidade. A prova disso, eu imagino que a maioria de vocês já tenha lido pelo menos uma vez o texto da lei, é que o texto da lei da anistia, da lei 5.683, ele foi redigido de uma forma elíptica, né? Ele não faz naturalmente menção à tortura, por exemplo, mas ele é interpretado desde então de forma a incluir agentes do Estado que violaram direitos humanos. Então, nesse processo de acerto de contas, no processo nacional, me parece que há muito fortemente, sobretudo até o momento que eu conceituo como sendo o terceiro momento desse processo, pensado em termos de legislação federal, há um desprezo pela verdade nesse processo de acerto de contas. Por exemplo, se a gente pega os textos da lei, sobretudo antes da lei que trata da Comissão da Verdade, isso fica claro que essa legislação ela sequer utiliza a palavra vítima, né? Ela não registra a existência de vítimas na legislação. Não há uma referência ao termo vítima nos textos legais. Também não há menção à ideia de direitos humanos, né? E aí é complicado a gente pensar um processo que vai lidar com um legado de violação de direitos humanos no final do século XX e século XXI, que não faz menção à ideia de direitos humanos quando a gente não consegue pensar a ideia de democracia desvinculada da ideia de promoção e respeito aos direitos humanos. Né? São conceitos que estão intrinsecamente ligados e se definem mutuamente. Agora, apesar das circunstâncias em torno das mais graves violações de direitos humanos ocorridas na ditadura jamais ter sido revelada, né, a maior parte desses crimes, naturalmente o Brasil já teve iniciativas muito importantes em relação ao cumprimento do dever da verdade. Algumas por iniciativa do Estado, outras por iniciativa de movimentos sociais. Então, por exemplo, começa com o projeto Brasil Nunca Mais, que pode ser sintetizado no lançamento do livro em 1995, com os processos do STM. Houve a abertura dos arquivos do DOPS, que foram entregues pelo presidente Fernando Collor aos governos estaduais, eles estavam de posse da Polícia Federal. Outra iniciativa importante é o lançamento em 2007 do livro Direito à Memória e Verdade, a abertura de arquivos que vem acontecendo com mais impulso a partir de 2005,
Quer dizer, há uma grande constituição às caravanas da anistia, há uma grande constituição de verdade, digamos assim, a partir de então. Também a criação do portal Memórias Reveladas. Agora, a verdade ainda precisa, no caso do Brasil, né, e agora a gente já tem, mas ainda não conclui os trabalhos, mas ela precisa de uma comissão porque o país ignora, por exemplo, o número exato de vítimas da ditadura militar. Então, não se sabe o número de vítimas. Da mesma forma, também que ignora o destino de pelo menos 140 desaparecidos políticos. Isso significa não apenas que pais, irmãos, filhos dessas vítimas não sabem o que aconteceu com essas pessoas, como desconhecem, inclusive, a localização dos seus despojos, né? Não puderam enterrar esses familiares. Agora eu parto para o terceiro movimento aqui da minha fala, que é pensar um pouco o que é uma comissão da verdade, que está muito no debate desde a criação da comissão, mas me parece que vale a pena a gente se deter um pouquinho para pensar sobre o que é. Bom, de modo geral, de acordo com a experiência internacional e a literatura, uma comissão da verdade é um órgão oficialmente sancionado, ou seja, ele é criado pelo Estado para investigar determinada história de violações de direitos humanos. Então, no caso do Brasil, foi uma lei, né, aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei 12.528, em muitos outros países costuma ser um decreto, no caso do Brasil é uma lei. É curioso porque isso é uma característica do processo de acerto de contas brasileiro, ele é pautado sobretudo por leis federais, né? Quando a lei que vai criar a Comissão Nacional da Verdade é sancionada junto com a Lei de Acesso à Informação, que também não pode ser pensada de forma separada uma da outra, é super importante que elas tenham surgido juntas. Uma comissão, na verdade, é um órgão temporário, então é um órgão que tem uma data não apenas para começar as suas atividades, mas também um prazo previamente determinado para encerrá-las. No caso do Brasil, o mandato da comissão termina em maio de 2014. A gente tem visto no noticiário que existe a possibilidade de prorrogar eventualmente por 6 meses, mas até agora o que a lei determina é que o mandato da comissão termina em maio de 2014. Por definição, uma comissão, na verdade, é um órgão investigativo não judicial, que realiza audiências públicas e privadas, ou depoimentos de vítimas, de familiares, de testemunhas e eventualmente de violadores, mas, por definição, é um órgão, é uma instituição que não processa, não julga e não pune ninguém. Isso não é só no Brasil, não é a lei brasileira, é assim no mundo todo. Por definição, é isso que consiste uma comissão da verdade. Uma comissão da verdade também, ela costuma fazer investigações, inspeções em prédios públicos ou em lugares clandestinos em que se suspeite que ocorreram crimes, né, cemitérios, enfim. Agora, como tudo que a gente fala aqui dentro desse arcabouço da justiça de transição, o foco desse, que é considerado um mecanismo de justiça de transição muito importante, é centrado nas vítimas. Então, a gente tem que pensar uma comissão da verdade a partir dessa perspectiva das vítimas. Ao término das atividades, uma comissão da verdade ela deve entregar um relatório final, que inclui os principais achados e as recomendações. Então, normalmente esse documento é entregue ao chefe de Estado, que decide o que fazer com ele, e tem sido assim nos outros países. Naturalmente também, embora por definição uma comissão da verdade não processe, não julgue e não puna ninguém, ela tem a obrigação de encaminhar, no caso da brasileira isso está explicitado na lei, encaminhar seus achados ao Ministério Público e ao Judiciário. E no caso do Brasil a gente tem essa peculiaridade que a comissão ela foi criada muito tempo depois do término do período em análise, então a gente tem um Judiciário naturalmente independente, um Estado de Direito capaz de lidar com isso. Mas uma comissão, na verdade, não substitui o cumprimento desse outro dever do Estado, que é o dever de processar acusados de violação de direitos humanos. Embora então ela não se confunda com um mecanismo de justiça em estrito senso, ela constitui naturalmente um mecanismo de justiça pensado de forma mais ampla, mas uma comissão, na verdade, ela tem um potencial muito interessante para ajudar as sociedades em períodos de pós-conflito a, por exemplo, descobrir, esclarecer e formalmente reconhecer abusos do passado, né? Restaurar a dignidade e facilitar o direito das vítimas da verdade,
contribuir para a justiça e a accountability, né, como eu mencionei, justiça pensada num aspecto mais amplo, acentuar a responsabilidade do Estado e encomendar reformas nas instituições, por exemplo, no aparato de segurança e no sistema judiciário, por exemplo, promover a reconciliação, reduzir conflitos e estabelecer a legitimidade, no caso do Brasil, da democracia, que já nem é tão nova, mas enfim, confirmar mais uma vez que a opção do Estado brasileiro é por um regime democrático. No caso da Comissão Nacional da Verdade, o objetivo principal é esclarecer os fatos e as circunstâncias, se a gente pegar o texto da lei, dos casos de graves violações de direitos humanos, basicamente vítimas de tortura, mortos e desaparecidos. Esse é o principal objetivo. Naturalmente que há muito mais coisa que caberia ser investigado e apurado e trabalhado por uma Comissão da Verdade como a do Brasil. Mas é importante ter em mente que é impossível dar conta de tudo e que o foco principal são essas graves violações. Enfim, como a gente sabe, também esse arcabouço nessa lógica da justiça de transição, né, que é o arcabouço conceitual aqui da conferência e da nossa reflexão, revisitar o passado é entendido como uma forma de se mover para frente, é assim que a gente pensa esse aspecto. Ou seja, idealmente o que deve mover os trabalhos de uma comissão da verdade é a possibilidade de construção de um presente e de um futuro mais democráticos e pacíficos. Isso inclui, então, a reforma das instituições públicas, como serviços de segurança, e isso nos remete à teoria liberal, liberal na acepção da ciência política, não da economia. São os valores caros da teoria liberal, como, por exemplo, a noção do Estado de Direito, né? Como todo mundo sabe aqui, patrocinar o Estado de Direito implica em tornar cada cidadão responsável pelos seus atos, né? Implementar o princípio da accountability individual leva a assegurar que nenhum grupo de cidadãos será responsabilizado com base em sua identidade, mas também não será beneficiado pelo privilégio da comunidade, né? Ou seja, todos são iguais, têm os mesmos deveres e direitos. E o que guia, eu acho, essa reflexão, já me encaminhando aqui para o final, é que essa noção que vem sendo aprofundada nos últimos 60 anos, de que a impunidade ela constitui um obstáculo ao desenvolvimento da democracia. Então, a gente sai daquele arcabouço internacional, nacional, em relação ao dever da verdade e tal, para vincular a uma questão muito real e muito presente no dia a dia nacional, que é a questão da impunidade. A gente sabe que muitos relatórios anuais de procedimentos, por exemplo, especiais e temáticos da Comissão de Direitos da ONU, só para citar um exemplo, indicam que a impunidade é uma das principais causas da manutenção no presente de práticas extrajudiciais como torturas, detenções arbitrárias, chacinas, desaparecimentos forçados, assassinatos. Então, o que me parece é que no caso do Brasil, embora tenha sido constituída muito depois do que se imagina como razoável, a Comissão da Verdade ela pode contribuir para confirmar não apenas a legitimidade da democracia, mas para reafirmar de forma categórica essa relação intrínseca e indispensável do atual regime, quer dizer, da democracia, com a promoção do respeito aos direitos humanos e a impossibilidade de se conviver com expedientes ainda praticados de forma discriminada, como a tortura e o abuso de poder. Então não é só a violência pensada em termos de graves relações, em termos físicos, mas o abuso de poder também é importante que se conecte com o presente, né, o trabalho da comissão. Me parece que, se bem conduzida, dado o tempo histórico da sua realização e devido às especificidades do processo nacional de acerto de contas, no caso brasileiro, uma comissão, na verdade, ela pode ter efeitos não observados em iniciativas similares e lançar luz, por exemplo, sobre a insistência do caso brasileiro em manter tal processo de acerto de contas atrelado à noção de impunidade e esquecimento decorrente da permanência dessa ideia de anistia. Me parece também que a comissão pode evidenciar quanto sofrimento essa mesma noção de impunidade e esquecimento pode causar à grande maioria das vítimas, muitas vezes não reconhecidas como vítimas, né? E assim como costuma acontecer com o pedido de desculpas, também no caso brasileiro, me parece que a revelação da verdade ela pode operar como uma forma de reparação não apenas para as vítimas,
e para a sociedade, mas também para os militares, para os policiais, enfim, que não participaram das atividades de repressão. Quer dizer, é acabar com aquela ideia bastante trabalhada também na justiça de transição, de encerrar esses períodos de recriminações de grupo, né, indistintos, não distinguir entre os grupos quem teve de fato responsabilidade e quem não teve, os comportou inclusive de maneira oposta. No caso brasileiro, as atividades de uma comissão, na verdade, me parece também vão poder lançar luz sobre o desserviço que a manutenção da lógica do arbítrio presta à prática social e ao desenvolvimento de importantes instituições, como, por exemplo, o judiciário e as forças de segurança. Então, para terminar, quer dizer, além de resgatar a dignidade das vítimas, com a criação de uma comissão, na verdade, o Estado brasileiro, que até aqui se mostrou bastante, ou, na verdade, completamente incapaz de cumprir com o seu dever de justiça, e tem se revelado bastante hesitante em sua obrigação de renovar determinadas instituições, como as forças de segurança, por exemplo, me parece que com a criação da Comissão da Verdade, o Estado brasileiro, se a Comissão da Verdade conseguir fazer o seu trabalho da maneira como a gente espera, da melhor maneira possível, vai poder rever mensagens equivocadas que o esforço reparatório e o processo de acerto de contas têm enviado à sociedade, sobretudo em relação à igualdade de direitos e deveres de seus cidadãos e à primazia do direito à vida. Era isso. Obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Jana e, na sequência, nós vamos ouvir a conferência da professora Ruth Taifa. Should I just start? Hello? Is the volume okay? Hi, it's should I start or? Yes, of course you can start. Okay, so it's great to connect. I'm very sorry not to be there at this time. I've been involved in transitions in the Middle East and giving some lectures on transitional justice in a colloquium in Israel, Palestine. There's also, as you know, many developments in that part of the world. Is there translation or shall I just continue? You can just continue. We have simultaneous translation. Okay, so this is an auspicious time for your conference in Brazil. I'm aware that there are significant political, constitutional, and judicial developments in the country as well as in the region. In my own home country of Argentina, there are trials relating to the pre-war period more than 30 years after the fact. So, as you know, this is a result of a number of factors. The disappearances associated with the dirty wars in the region were followed by a series of regime changes and more or less transitional justice in a number of the countries. Now, unlike other places where regime change itself might have been accompanied by sustained efforts to address what happened, this happened on a country-by-country basis, but we might, think of South Africa, where the regime change was followed by a Truth and Reconciliation Commission. Now, if we fast forward 30 years later, we might ask ourselves, why are the human rights violations occurring today? Why is there still the drumbeat for transitional justice in a variety of contexts, both locally, regionally, and internationally? So we can see that there's, if you will, a globalization of transitional justice. There's a role for civil society, academics like yourself, scholars, victims groups, NGOs.
but there's also a newfound action in the courts. And this is the problem that I want to address, which is the relationship of the new judicialization of transitional justice and the politics of transitional justice locally. And that is that we see that there is, with this increasing turn to the courts, we see a question, and here, I know that the region is very well known, but the disappearances themselves resulted in a turn to judicial institutions, often decades after the fact, in which they were so difficult. These are prime examples of the problem of accountability. With disappearances, the victim is gone. There's often cover-ups and decades of denial by state institutions. So the problem came to the Inter-American Human Rights in the beginning, that landmark case, Velasquez Rodriguez, and then we also saw subsequent cases raising these issues of disappearances and a series of recent cases coming out of the region, most notably the Peruvian case, Barrio Salto, which, where the Inter-American Court of Human Rights ruled that a self-amnesty stood its way of victims' accountability and was, in that regard, a violation of the American Convention. And then, as you know, a series of subsequent cases building on that one. You have cases, case law coming out of Paraguay, Peru, often instances where there were truth commissions, and the court nevertheless found that these were not enough. And then, of course, the most relevant for purposes of Brazil, Gomes Lund, where the issue of the Brazilian amnesty itself came to the attention of the Inter-American Court of Human Rights, and the court said that amnesty stood in the way of accountability, and insofar as it did, was itself a violation of the American Convention. Now, it's not just in the Americas. There are a number of cases, of course, in other regions. There are rulings of the European Court of Human Rights involving disappearances, which require investigations. And then there are also rulings coming out of the United Nations concerning a variety of accountability requirements where there are disappearances, for example, in Nepal. Now, the problem is, how should we think about the normative policy terms? How should we think about this increased role of judicial action and, if you will, judicial activism in the region? And that's really the question that I want to address for today. How should we think about this transnational judicial intervention? Should it depend on political failure, on the viability of political processes in the country at issue? Might we consider judicial action to require some form of political failure? Wouldn't the question of legitimacy of judicial action depend on the absence of political processes, the valid political processes in the country? We also see that courts may play a particularly important role where a country is divided, where perhaps some elements of society may be ready, but not the country as a whole, and not the state. A second and related question is how much can the courts make up for the defects? So that where there is political failure, to what extent can courts make up for those defects? And here we see that there seems to be some kind of meta norm emerging in a variety of different contexts, a variety of different judicial systems, fighting for a supposed duty to prosecute. Now, how does this interact with local decisions to conditional amnesty, selective amnesty? Does international law today really abolish domestic discretion over its prosecutorial policies?
one might imagine a set of factors here, of guiding guidelines that go to this question. Obviously, in the international criminal context, there is a principle of complementarity which seeks to look to the nature of domestic processes before determining the viability and legitimacy of international prosecutorial intervention. So we can imagine that there might be a number of policy considerations guiding this question of the relationship of transnational to local decision-making with regards to transitional justice. So let me turn to what some of those factors might be, and this is just offered early in your day for purposes of discussion and debate. We might consider normative considerations to take taking the elements of context, the local political context, question issues of capacity, political, legal, as well as the nature of the political process and decision making. So, just a more word about each of these. With respect to context, here we might consider how much that's already occurred in terms of whether the court's intervention breaks political impacts, or whether it's intervening, whether already have been processes that have started, might have been interrupted or delayed. There could be a variety of institutional reasons for this delay, and perhaps should be sensitive to those considerations. And courts might take into account where systemic patterns have been addressed, or by contrast, tolerated at this stage. There are other considerations, as mentioned, with the degree of action, degree of impunity versus compliance. In some countries where the courts have been supervising, there has been more or less impunity, and certainly one can mention that courts could take into account the nature of steps that have occurred, signaling norms question, but still allowing for space for flexibility for countries to determine the relevant remedies in context. And here we might think of the court's evaluation in Guadalupe, Acapulco, and Gomez of the actions and remedies taken and already a process undertaken by the various states. Likewise, we could imagine that the court take into account the relevance of democratic deliberation, and that is what processes were involved that led to the domestic mechanisms that took place. So that one might imagine that a truth commission that was a result of a non-transparent process, a non-inclusive process, might be treated with less deference, less respect than a domestic mechanism that was arrived at through full open political bargaining and deliberation. And this might amount to a greater fulfillment or actualization of the right to accountability. We've seen this in international context where the UN Human Rights Commissioner evaluated an equality truth commission as having not met its standards because of the absence of consultation and a consultative process with the relevant stakeholders. So that we can see that these could be relevant factors for judicial intervention, and that what we're seeing in the region then is really the question of whether, in the context of the judicialization of transitional justice and this broader deglobalization of the issue, the question remains: what political space exists today for state-by-state deliberation and determination regarding the appropriate form and expression of
of political accountability. And here we might consider the South African experience, and would such an experience, such a TRC, with a case-by-case scrutiny and processes for full disclosure of politically motivated crimes, would such mechanisms be permissible today in light of the upcoming standard? And so what I've suggested in factors that we're talking about is, the court should take into account the nature of the political processes, the extent of deliberations, the transparency, and we might also happen today that Brazil, like South Africa, has made a variety of commitments, substantive commitments to accountability, both with respect to its Truth Commission, but also, like South Africa, to a constitutional project, and that it's these substantive commitments that should be considered together as it's part of its political project at the time. And so I leave you really with that question of the relationship of global norms to the question of accountability. So I think I'll stop there, and if there's time, we'll have questions. Thank you for your patience. Gostaria de passar a palavra agora para o professor Domingos Carlos Neto. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo imensamente o convite ao professor Marcelo Catoni. Um prazer imenso estar aqui na Faculdade de Direito e todos os professores, meus colegas, retornar à minha casa de origem é um prazer incomensurável. Estou tremendamente emocionado, até difícil de falar podendo vir aqui, professora Mônica, professora Adriana Campos, professor Fernando Galvão, professora Fernanda Salcedo, professor Emílio Meia, professor Canedo, enfim, desculpem-se esquecendo alguém aqui, mas Isoca, Rita, Polos, e tantas lutas, enfim, é muito bom voltar à minha cidade, não é muito bom estar de volta à minha cidade por uma reflexão como essa tão instigante. Falar depois da professora Joana, depois da Ruth Title, é um tanto difícil, porque, mas enfim, nossa temática eu acho que foi bastante ampla também, não é? O que direito à memória, direito à verdade tem a ver com a identidade nacional? Isso certamente, nas duas falas que me antecederam, nos remete diretamente para uma contraposição, um projeto autoritário e um projeto democrático. Sem dúvida alguma, eu posso pensar a memória como algo, e aliás, só posso pensar a memória sempre como algo seletivo. Quando falamos de memória, portanto, também falamos de algo que está esquecido. Memória e esquecimento são dois lados de uma mesma moeda. Temática central para nós hoje aqui é exatamente essa.
será que, em termos de uma identidade constitucional, daquilo que nós somos como uma comunidade constitucional, podemos decretar nosso próprio esquecimento? Sobretudo, o decreto de esquecimento de uma ditadura sobre ela mesma é democrático? O que é democracia? Aliás, toda a nossa temática levanta essa questão, meu Deus. Não é? Para nós hoje, a ditadura foi democrática? Passa por esse termo? Não é? Eu posso minimamente entender o discurso da ditadura sobre ele mesmo, sobre ela própria? Não é? Será que hoje os parâmetros constitucionais ou o constitucionalismo nos permitem entender uma Constituição que não seja democrática? Que é a mesma questão vista também ao reverso para nós hoje, do outro lado dessa relação tensa e produtiva entre Constituição e democracia. Eu posso ter uma democracia que não seja constitucionalmente limitada? E é um problema em relação ao nosso próprio passado, outra vez. Essa palavra democracia é uma palavra um tanto gorda semanticamente, abusada semanticamente. O curto século XX, vai nos dizer em Robespierre, por exemplo, né? Ele foi marcado exatamente como a era das democracias, poderíamos dizer. Mas exatamente porque essa palavra sofreu da esquerda e da direita todas as possibilidades de abuso. De tal sorte que hoje, para nós, democracia só é democrática se respeitar minorias. O respeito às minorias é fundamental para a democracia. Ou uma outra forma de eu voltar a isso e podermos continuar a trabalhar nossa tensão inicial, não é? A democracia só é democrática se for constitucional, constitucionalmente limitada, se houver respeito aos direitos fundamentais. Da mesma forma que o constitucionalismo só é constitucional se for democrático. Não é? De tal sorte, aqui estamos voltando, portanto, a um passado não democrático, a um passado não constitucional, embora pudesse até ter um nome, não é? Naquelas normas editadas de uma forma a excluir precisamente toda e qualquer participação democrática. A única participação semelhante que se podia admitir era de um congresso unanitário, não é? Inclusive na própria lei que aprova a anistia ou o auto-perdão. Por isso mesmo, em âmbito internacional, e esse é um dos campos centrais para pensarmos hoje a questão, não é? Uma auto-anistia não pode ser anistia. E, sobretudo, não pode ser anistia que tem anistia a ver com o perdão diretamente. Certamente, perdão é algo privado. Ninguém pode substituir a dor da perda pessoal de um indivíduo, daquilo que aquilo significa. Quando a gente está falando de anistia, portanto, não estamos falando de perdão. Perdão em outro lado, em outro nível. Não é uma reflexão interessante sobre isso? Emílio, não é? Emílio Meyer, Gabriel Rezende desenvolveram em seus trabalhos acadêmicos de uma forma bastante interessante. Não é? Ambos buscam investigar em profundidade essa questão, não é? Da relação pública e da relação privada. Não é? É claro que o problema da anistia ele remete diretamente para o problema da memória. E da memória sobre nós mesmos e a questão da identidade constitucional em grande medida isso. Quem somos nós como uma comunidade de pessoas que se reconhecem hoje, aqui e agora, como livres e iguais. Aqui
aquilo que uma Constituição constitui, a nós mesmos. Não é? E isso, obviamente, tem a ver com o nosso próprio passado e como vemos esse passado. Não é? Emílio Gabriel salienta a questão do solilóquio institucional, não do solilóquio constitucional de um Supremo Tribunal Federal que elege seu próprio discurso sobre o passado, fechando o discurso da ditadura sobre ele mesmo, e impedindo ali qualquer outro questionamento. Será que impede? Acho que uma comissão, como a Comissão da Verdade, as reflexões de hoje de manhã, tanto da Grenda como da Ruth Taito, nos levam exatamente a essa questão. O jogo institucional é muito mais rico do que uma simples instituição. A ideia de que o Supremo Tribunal Federal tem uma palavra final, e certamente tem, é temporário. É durante um tempo, é durante um período. Provoca reações institucionais como todas essas que estamos vivendo no campo próprio nosso. Inclusive da continuidade de todo um trabalho que importa, sim, em rever o passado. Em rever o passado e em avaliar esse passado segundo critérios constitucionais. Critérios que permitam a constituição de uma comunidade de pessoas livres e iguais, capazes de resgatar seu passado como um passado a não se vergonhar, como um passado a poder ter orgulho dele, até porque com o passado se faz as contas. É preciso fazer as contas com o passado para que essa identidade profissional seja uma identidade sadia. Me permitem, me desculpem, mas pedindo a permissão de vocês, um paralelo meio brutal, grosseiro mesmo. Né? Mas a identidade constitucional não é tão diferente da nossa identidade pessoal. Né? No sentido de que traumas que sofremos na vida, temos que resolvê-los para andar adiante. Eles funcionam como impedimentos a uma fruição plena da sua personalidade, enquanto uma personalidade aberta, capaz de lidar com a vida da melhor forma para que você possa se constituir, inclusive, como um sujeito de direitos constitucionais. Não é? Para que você possa ser livre, igual, é preciso que você esteja bem, no mínimo, com você mesmo. Também no campo da identidade constitucional. É extremamente importante, institucionalmente importante, que nós possamos resolver nossos traumas profundos. Não é? E, sem dúvida alguma, a vivência inconstitucional de uma ditadura, não é? E de suas práticas, inclusive, não é? E, obviamente, aqui estamos falando disso, o que não é, o que é imprescritível, o que é e sempre será, acredito eu, imperdoável, é o próprio uso do aparato de defesa de todos para a perseguição de outros. O uso do aparato estatal contra as pessoas é que é o grande problema. Isso que resulta, claro, do próprio direito internacional. E é isso que uma determinada lei da ditadura pretende apagar. O fato de que eu não possa distinguir vítimas do aparato estatal dos próprios perpetradores das violências, usando o aparato estatal contra as pessoas em geral. Para mim essa é a grande questão e que acredito que hoje, comemorando esses 25 anos da nossa Constituição, estamos outra vez numa arena debatendo quais são nossos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais certamente envolvem o direito a uma memória. O direito de lembrar, de recordar, de não esquecer violências praticadas por parte do Estado contra todos nós. Porque a violência não se dá nesse âmbito de um indivíduo. Ela
ela se dá no âmbito coletivo da própria possibilidade de reconhecimento dessa identidade constitucional. Minha identidade constitucional, que veja bem, acho que é importante que recorremos aqui com Michel Rosenfeld, por exemplo, a complexidade dela, a abertura dela. Certamente nenhum de nós pode pensar essa identidade constitucional hoje como Schmitt pensou. Por exemplo, Carl Schmitt, como aquilo que definiria essa identidade, a comunhão política, numa crença política. A política como essa relação amigo-inimigo. A lógica da própria Estado. A lógica de que nada nos une a não ser o inimigo. Certamente estamos muito distantes de uma concepção de identidade primária, quase que adolescente nesse âmbito. Aí para outra vez, desculpem, vamos recorrer para ela e resgatarmos mesmo uma identidade madura, uma identidade que espera a Constituição de 88 pelo menos remete para nós mesmos. Quem somos nós? E isso não se constrói na noite do dia, sobretudo em relação a esse passado pesado. A Comissão da Verdade tem essa grande tarefa de não deixar morrer uma questão que, em termos formais, teria sido encerrada pelo Supremo. Acredito que ela foi aberta pelo Supremo. A decisão internacional da Corte Interamericana coloca ainda mais essa questão. O problema é de que nada se encerra, de fato, no campo de direito à política. É um permanente risco que vivemos. Decisão alguma, seja legislativa, executiva, judiciária, nos garante coisa alguma. Aliás, esse é um processo que os movimentos sociais nossos começaram já a aprender. Lutar para conseguir boas leis é ótimo, mas obviamente essa luta não pode parar quando se alcança essas boas leis. Porque depois de uma lei que é só um texto, vem a sua interpretação, leitura, aplicação. É extremamente importante que se continue mobilizado e pressionado. Por isso mesmo, eu queria aqui resgatar muito mais para o nosso debate essa ideia de que a identidade nacional é algo vivo. Somos nós, aqui e agora. Limites institucionais, obviamente, existem, mas essa exploração institucional depende, sobretudo, de nós. E me recordo sempre aquela frase de Hegel, na introdução à fenomenologia do espírito. Naquilo em que o espírito se satisfaz, mede-se a grandeza de sua vida. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez ao professor Benedito. Nós vamos abrir para perguntas. Se quiserem fazer perguntas, a gente pode se dirigir ao microfone, né? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o professor Marcelo Catoni, a professora Mariana Mizaroba, o professor Muneric, a professora Ruth Steichen e os demais presentes. Fazer apenas uma ponderação, uma questão para ser explorada pela mesa, na medida em que os aspectos que eu vou trazer meio que estão presentes tanto na fala da professora Glenda quanto do professor Muneric,
que é a ideia de visualizar o processo de transição brasileiro como um processo que não se dá em etapas segmentáveis. Ele se dá num processo de idas e vindas, um processo ambíguo, contraditório, que a gente pode identificar, inclusive, na própria Lei de Anistia de 1979. Ainda que ela tenha se prestado claramente a uma política de esquecimento, sob o ponto de vista institucional, ela permitiu também o início de um processo de redemocratização. Ela foi, de algum modo, reflexo de uma luta que se deu no âmbito da sociedade civil, em busca da anistia ampla, geral e restrita, não essa que o Supremo mencionou, que seria uma anistia ampla para alcançar procuradores, e permitiu o retorno de muitos exilados e pessoas que até hoje contribuem fortemente para a construção e fortalecimento da nossa democracia. Outra coisa importante que não se pode esquecer é o próprio processo constituinte, que também explicitou essa disputa. Alguns entendiam que a Constituição ia aprofundar os ideais da Revolução, outros achavam que a Constituição ia romper com esses ideais. E por mais que o processo tenha sido controlado pela ditadura, houve um momento de ruptura, que resultou em muitos avanços do nosso texto constitucional. Então, eu penso que é importante ver o próprio conceito de anistia dentro desse processo, porque o conceito de anistia no Brasil ele incorpora tanto frutos de conquista e busca pela memória, apesar da raiz do termo, quanto políticas de esquecimento, como foi muito bem retratado aqui nessa mesa. E eu entendo que a legislação, como marco, como sinal de um avanço das políticas constitucionais no Brasil, ela não deve ser o único aspecto a ser analisado. É claro que ter um texto que explicitamente reconheça, por exemplo, a importância do direito à verdade é algo importante, sem dúvida alguma, mas não é suficiente. Basta dizer, por exemplo, que a lei que institui a Comissão Nacional da Verdade, eu não sei se vocês lembram da grande disputa que houve sobre os próprios termos que estavam ali. A proposta original era que se investigassem os crimes praticados pela ditadura, pela repressão praticada pelo Estado. E houve uma gritaria por parte de alguns setores, especialmente as Forças Armadas, no sentido de que tinha que mudar esse texto. Está uma expressão, digamos assim, elíptica, né? No sentido de que teriam que se investigar graves violações de direitos humanos, trazendo um pouco implícita a ideia, segundo alguns setores queriam, que isso também faria com que a Comissão da Verdade investigasse os crimes da resistência armada, vamos chamar assim, ou a criminalidade política aos olhos da Lei de Segurança Nacional. E, no entanto, felizmente, não foi esse o caminho que a Comissão Nacional da Verdade seguiu, e ela teve também que, de certa maneira, assim surgir, interpretar, concretizar o que estava no texto legal. A atuação da Comissão de Mortes dos Desaparecidos e da Comissão de Anistia também é um claro exemplo disso. Se você ficar só no texto, na lei, a gente não vai entender o que está acontecendo hoje, né? A gente não vai entender que essas duas comissões, elas também contribuíram fortemente para a produção de verdade no país. Porque a própria construção do Memorial da Anistia aqui, em Belo Horizonte, exemplifica isso. Eu digo que o olhar das vítimas que está presente nos processos da Comissão de Anistia, de requerimento de reparação, para você poder dar a reparação, você primeiro tem que saber qual foi o dano causado. Então, naturalmente, esse trabalho de reparação acabou resultando num trabalho de memória e num trabalho de verdade. É claro que faltava essa dimensão institucional fundamental que a Comissão Nacional da Verdade trouxe, mas eu entendo que a gente deva ver isso como fruto de um processo mais amplo e concatenado com várias outras iniciativas que se deram em âmbito da justiça de transição no Brasil. Não é um processo segmentado, pautado por etapas, é um processo de idas e vindas que está embebido nas contradições políticas, naquilo que a gente consegue fazer e naquilo que a gente não consegue fazer. Então, a própria, finalizando, a Comissão Nacional da Verdade, ela não surgiu de repente, né? Ela surgiu como fruto de um acúmulo, como fruto de um caldo de resistência política, que passou, sim, pela própria lei de anistia, inclusive, e pelas comissões de reparação do Brasil, né? E falando em identidade constitucional, não nos esqueçamos que na Constituição de 1988 não tem uma palavra sobre anistia como anistia de crimes conexos, ou que favoreça torturadores ou mandantes de tortura ou agentes do Estado que cometeram crimes. E essa é uma brecha, digamos assim, importante que tem que ser explorada, até para nos afastarmos da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou na DPF 153. Uma decisão que eu vou dizer na minha opinião, mais vergonhosa, nem tanto pelo resultado, mas pelos fundamentos que trouxe. Lá pelas tantas, inclusive, se disse
que a Constituição de 88 ela estaria atrelada a uma emenda constitucional que limitava a soberania do Poder Constituinte originário. Quer dizer, já nasce a Constituição atrelada a um compromisso costurado por um regime de força que impôs um modelo de esquecimento dentro dessa lógica. Então, a construção da identidade constitucional também traz à tona a resistência constitucional. A resistência por esse elemento de liberdade, de formação e de proteção dos direitos humanos que está diretamente associado a esses temas que todos estamos discutindo aqui. Então, eu só queria ter feito essa observação. Bom, acho perfeito, Zé, a observação, sobretudo, resgata uma dimensão fundamental aqui. De onde que vem a legitimidade da Constituição de 1988? É o que Marcelo Catone, o professor Cristiano Paixão também, eu, a gente vem discutindo há algum tempo. É claro que a legitimidade da Constituição de 88 não veio da emenda convocatória à Constituição anterior, e muito rapidamente não veio nem mesmo da própria eleição dos deputados constituintes, com poucos senadores que entram. Tem mil problemas sobre legitimidade aí. Inclusive a morte de Tancredo Neves no momento de uma transição pelo alto, que nos assegurou, mediante aquele golpe de Estado, em que um vice de um presidente eleito e morto não podia ser vice, não podia assumir o compromisso, exatamente a próxima eleição seria direta, não mais por parte do colégio eleitoral. Mas, enfim, tivemos um presidente vice de alguém que nunca foi, que assume a presidência, um representante das ditaduras. Toda essa frustração, eu acredito que tenha sido decisiva para que um influxo popular gigantesco desaguasse num processo constituinte já em que um projeto já elaborado por uma comissão de notáveis fosse ignorado. Ou melhor, se tornasse uma sugestão ao lado de qualquer outra sugestão, inclusive da resultante lá da Associação das Lavadeiras de Pinduraçá. Era uma sugestão como outra qualquer, diferente de toda a nossa história institucional. Portanto, acredito que, sem dúvida alguma, foi um processo constituinte mais participado. Um congresso muito conservador, dos mais conservadores. A eleição foi precedida pelo plano cruzado, vivemos o melhor dos mundos até a data da eleição. Elegeu-se um projeto com um congresso extremamente conservador, que, no entanto, elabora a nossa Constituição mais progressista. Inclusive, Zeca salienta bem, rompendo com o passado em vários pontos, decisivos, e o grande problema, ao meu ver, é esse. Nossa legitimidade constitucional vem dali. Agora, isso também é óbvio, isso também é uma disputa histórica, uma disputa para o nosso tema de memória, o que lembrar, o que esquecer. Certamente, aquela fundamentação espírita do STF sobre a questão da anistia desconhece toda essa história institucional. E, de repente, o próprio projeto da ditadura sobre sua continuidade é que passa a ser a nossa história institucional. O problema é que isso é complexo, até mesmo na história institucional, várias vezes recordadas pelo Supremo, em várias decisões. Eu não tenho nada ali uniforme, decisivo. O problema, outra vez, volta a ser uma disputa acerca de quem somos, projetada também no passado. Mas, sem dúvida, concordo inteiramente e acho que muito bom salientar isso, que a nossa Constituição é uma Constituição democrática e temos argumentos muito mais sólidos nesse campo para lutarmos e continuarmos a lutar por um entendimento de uma história
que passa por uma transformação, e não pela simples continuidade de suicídio. Bom dia a todos, eu sou Helena Uema, sou uma pessoa envolvida na questão da anistia desde alguns tempos e venho acompanhando e, sobretudo, fazendo muita reflexão sobre o que ocorreu no Brasil. Eu sou uma das vítimas menores. No entanto, sinto muito atingida porque a minha carreira de dedicada a direito e querer dedicar a direito constitucional foi totalmente impedida. Isso me causa um transtorno até hoje. Eu estou buscando aqui em Minas Gerais, buscando mais luzes. Então eu quero dar os parabéns aqui ao evento, dessa Clínica Internacional, ao Dr. Paulo Abrão Pires, que tem sido militante dessa causa, dessa luta, e demais presentes e demais professores aqui presentes. Eu queria dizer o seguinte, a minha preocupação, a partir de um filme que assisti, o dia que durou 21 anos, e a partir do acompanhamento que vem fazendo, junto com a Comissão da Verdade, indo ao Rio de Janeiro, a Petrópolis, e também observando a realidade política de correlação de força atual. Né? Então, quis estar hoje para colocar essa minha preocupação no sentido que, primeiro, se falou de golpe militar, não é militar, era civil militar. Então, era civil militar até então. Mas agora, para mim, é o golpe perpetrado pelo imperialismo norte-americano, bastante comprovado neste filme que foi referido, com fotografias, com declarações, tranquilamente como se gato caçasse rato. O governo João Goulart não pode continuar, custe o que custar, a qualquer custo tem que deter. Mas a luta pela libertação do povo, para dar condições ótimas, culturais, científicas, tudo, não vinha de Jango, já vinha de Juscelino, que também, por isso mesmo, teve sido caçado. Então a história do Deus está cheia de pessoas que estão aí, soltos, né, falando suas verdades bem mentirosas, bem mentira. Porque não havia, o Jango Goulart foi eleito, apoiado pelo PDT, pelo PSD e por um outro partido, mas apoiado também pelos comunistas. Então não é um partido comunista que é também caricaturizado, né? Não se trata do conceito que fala do comunismo nem dos comunistas, nem nunca houve. Então, me preocupa que quando o professor falou que a democracia é uma coisa, uma palavra abusada, tanto pela direita como a esquerda, eu pediria ao professor para precisar um pouco qual é o abuso que a esquerda é cometido. Por quê? Porque a nossa cultura ela é toda de dominados. Se abrir o último revista Almanac que distribui pela TAM, já o príncipe africano foi deportado para o Brasil com palavras muito gentis, dizendo que ia dar mensalidade, pensão mensal para eles e que seu povo não seria massacrado, mas que ele nunca voltasse à África. O príncipe morreu com 104 anos de idade. Duvido que a Inglaterra tenha mandado sua pensão. Então, vivemos debaixo de mentiras. Mentira que haveria uma ditadura sindicalista. Total mentira. Absurda mentira. Desde Juscelino, o que esses presidentes, honrosos presidentes, queriam ver melhorada a condição de vida do nosso povo, que era mais rural da cidade, mais do campo. Então, Juscelino já tinha essa impressão, Jango lutou por isso, e isso John Kennedy, muito claramente, ele e seu embaixador aqui, americano, fizeram esse encaminhamento e perpetraram o golpe. Realmente são autores intelectuais, para mim, de um crime genocida e fratricida que ocorreu no Brasil.
comprados, né, para votar e encaminhar coisas do desígnio da democracia. Essa é a mentira americana, desgastada, abusada pelos norte-americanos que acham que mandam no mundo todo, inclusive na terra de meus ancestrais, que é o Japão. Ainda continuam lá sem famílias que migraram para o Brasil, por conta da presença do governo norte-americano para o povo japonês. Então, a mentira, a democracia, aí sai. E base da mentira, nós não fomos capazes, professor, que me antecedeu, nós não fomos capazes de avançar mais, né, na luta pela democracia, pela verdade, pela anistia, e a anistia ainda está enterrada por conta de uma cultura de ultradominação que foi criada. Eu tenho problema de chegar a minha repartição para encaminhar coisas, eu tenho dificuldades, imagina. Então, é uma cultura de dominação bem criada no mundo todo e no Brasil, com moda, com músicas, com tudo, né? Tomando conta da mídia. Né? E eu senti que não foi traduzida essa conferencista, porque acho que estou demorando muito, mas eu vou encerrando. Então, eu queria dizer que se a Comissão da Verdade, a pura verdade, talvez tenhamos que ir à raiz da onde surgiu essa ditadura, né, que foi chamada de revolução, né, contra corrupção e pela democracia. Então, talvez a gente tenha que ampliar a nossa visão e aprofundar para que a gente tenha realmente a verdade, né, e nisso eu espero que o Brasil adquira uma grande força com essa juventude que está aí para a gente lutar para que não mais ocorra. A minha questão é a vingança dos que fizeram isso, fizeram horrores, mas a questão é que eles estão aí disseminando inverdade, estão aí maquinando, talvez tudo já controlado lá na América do Norte. É a minha preocupação sincera que eu tenho, por isso que eu fiz uma forcinha aqui. Muito obrigada. Bom dia, eu sou Belmar Frota, sou professora da UFMG e nós temos agora na UFMG, na Escola de Ciência da Informação, um curso de arqueologia e de museologia. Então nós estamos muito interessados em entender
a questão da memória e da verdade do ponto de vista do acesso aos arquivos da repressão. Então eu gostaria um pouco que a professora, que é a consultora, né, da Comissão da Verdade, comentasse essa conexão entre o trabalho da Comissão da Verdade para o acesso aos documentos e a Lei de Acesso à Informação. Né? São leis que foram promulgadas no mesmo dia. A professora comentou que elas estão relacionadas, então eu gostaria de saber se a comissão tem recorrido à Lei de Acesso, né? Porque a gente sabe que a lei define os prazos de sigilo, né? Os graus de sigilo, mas enfatiza que os documentos ligados ao esclarecimento dos direitos humanos devem estar disponíveis. Então, eu gostaria que a professora comentasse esse ponto. E a segunda questão é que eu vi, não com surpresa, mas com muita indignação, o depoimento do coronel Ustra para a Comissão da Verdade, que foi uma coisa absurda, né? O coronel Ustra usou aquele momento, né, para transformar as vítimas em algozes, né, acusando não só a nossa presidenta, né, a presidenta Dilma, mas diversas vítimas de tortura da ditadura, dizendo que o DOPS de São Paulo agia, né, na luta contra o terrorismo, né. Então eu queria saber um pouco o trabalho da comissão, né, do ponto de vista da lei de acesso, e como que a comissão pretende lidar com esses depoimentos, né, em que a coisa foi completamente invertida, né, no momento que o coronel Ustra usa a comissão como palanque para apontar as vítimas como terroristas. Obrigada. Bom, então, gostaria de ser rápido e responder as questões sobre candidatos, né? Uma delas, aliás, tentar responder junto. Acho que essa reflexão é uma reflexão que não é minha, obviamente, uma série de autores aí a fazem acerca do constitucionalismo, não é? E por que e da relação constitucionalismo e democracia. Isso importa em rever todo o passado. Maurício Fioravanti, dentro da questão do Rosenfeld, Michel Rosenfeld, vários autores aí vão tematizar esse problema do constitucionalismo, que só é constitucional se respeitar as minorias, inclusive políticas. Tá certo? Seja ela quais forem, mas é a relação do constitucionalismo, os argumentos vêm agora do próprio constitucionalismo. Tá certo? Para eu poder avaliar, inclusive, se determinados documentos que se afirmam a Constituição, se são constitucionais ou não. Tá certo? Isso tanto à esquerda quanto à direita. Eu posso olhar isso na ex-União Soviética, se eliminava as oposições, ou em qualquer outro lugar, ditadura militar do Brasil, ou civil, militar, mas enfim, de toda sorte, o problema é exatamente essa distinção e complementação entre Constituição e democracia. E a questão ter uma biografia, portanto, para isso eu posso passar quem é que está me falando para a não, eu posso passar depois. Até no computador aqui tem alguma coisa. Tá? Acho isso, né? Em relação à questão formulada pela professora do curso de etimologia, né? Quando eu associo a Lei de Acesso à Informação e a Lei que cria a Comissão da Verdade, o fato de elas terem sido sancionadas juntas, eu estou pensando mais no sentido de que ambas levam água para o moinho da verdade, nesse sentido, porque para a Comissão da Verdade, quer dizer, a Comissão da Verdade, ela não precisa da Lei de Acesso à Informação para poder trabalhar. Se a gente olhar o texto da lei que
cria a Comissão da Verdade, o artigo 4º, vai dizer lá em determinado momento que, para a execução dos objetivos previstos no artigo 3º, a Comissão Nacional da Verdade poderá requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder público, ainda classificados em qualquer grau de sigilo. Então, a Comissão da Verdade, por suas peculiaridades, ela tem essa prerrogativa de não precisar observar a execução dos sigilos, das diversas classificações. Agora, naturalmente, no caso brasileiro, a gente tem muito arquivo aberto, há milhões de documentos disponíveis no Arquivo Nacional, isso antes da criação da Comissão da Verdade, já com iniciativas dos governos ao longo do final da ditadura, mas sobretudo nos últimos, acho que 8 ou 10 anos. Então tem muito arquivo aberto, muita informação disponível que pode ser utilizada para pesquisa, é muito tranquilo isso. Em relação à audiência do Coronel Ustra, a título assim, de reflexão que eu acho que eu posso dizer, o que me parece, na minha interpretação, eu não tenho tanto a sua visão, não sei onde ela está sentada. Eu não tenho muito a sua visão. Para mim, quando eu vi a postura dele, o comportamento dele na audiência, eu fiz uma leitura um pouco diferente. Ele foi lá, ele chegou lá, eu não estava lá, eu não assisti pessoalmente, mas ele foi lá, ele se valeu de várias formas para não falar, mas ele não se conteve e quis falar. Quer dizer, eu acho que há diversas camadas de leitura na presença dele ali. Ele quis falar, ele foi muito agressivo, ele batia na mesa, ele não se comportou com serenidade nem tranquilidade. Quer dizer, há que se também ler como é que o comportamento dele, as reações dele e as defesas que ele fez, e os argumentos que ele usou, como é que isso constrói um pouco ou desconstrói a narrativa dele. Então, naturalmente, não se pode imaginar, a Comissão da Verdade, eu não falo pela Comissão, mas eu acredito que a Comissão da Verdade não acredita que ele, não imaginava que ele fosse lá e confessasse crimes que eventualmente tenha cometido, né? Mas é importante, por um lado, quer dizer, há um aspecto também pedagógico ou também de reflexão em convidá-lo para falar, para ouvir. Ele se preocupou em garantir o direito ao silêncio, mas ele mesmo que quis o direito ao silêncio não se conteve e falou. E batia na mesa, esmurrava a mesa. Então, eu acho que isso, obviamente, eu também não acho nem um pouco razoável o que ele falou, sobretudo em relação a chefe de Estado, quer dizer, total desrespeito às instituições e ao poder constituído e tudo mais. Mas eu acho que isso diz muito dele, da trajetória dele e do que ele queria calar. E do que ele queria calar, por isso ele pediu uma resposta. Dado o avançado da hora, passo a palavra a Thelma Shimomura, que é aluna do curso de Ciências do Estado da UFMG, integrante do Centro Acadêmico de Ciências do Estado. Ela lerá uma abaixo assinada para a instauração de uma comissão da verdade na Faculdade de Direito da UFMG. Bom dia a todos. A intenção desse abaixo assinado para a instalação da Comissão da Verdade aqui na Faculdade de Direito da UFMG é também um convite para que todos participem dessa discussão e da elaboração do que nós estamos propondo, né, para a Faculdade de Direito. Desculpa, gente, eu estou bem nervosa. Mas estão sendo distribuídos agora o texto. Quem quiser me acompanhar com o texto que eles vão receber, por favor, me acompanhe. Terão as listas também do lado de fora, para quem quiser assinar durante todo o congresso. E a nossa intenção é que na lista de e-mail nós possamos fazer contato com vocês, anunciando horário, local, de onde serão feitas as reuniões, o que está sendo discutido, mais transparência e visibilidade. Então, esse abaixo-assinado
nós queremos entregar para Amanda Flávia de Oliveira, que é presidente da congregação da Faculdade de Direito da UFMG. Então, vou começar a ler. Considerando as comemorações pelos 25 anos da promulgação da Constituição da República de 1988, considerando a criação da Comissão Nacional da Verdade, nos termos da Lei Federal nº 12.528 de 2011, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional, artigo 1º. Considerando que a Comissão Nacional da Verdade tem por objetivos, entre outros, artigo 3º, 1, 3, 5, 6 e 7 da Lei Federal nº 12.528 de 2011, esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos, nos termos do artigo 1º, identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos, nos termos do artigo 1º, e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade. Colaborar com todas as instâncias do poder público para a apuração de violação de direitos humanos, recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional e promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. Considerando que a Comissão Nacional da Verdade poderá atuar de forma integrada com os demais órgãos públicos, bem como poderá firmar parcerias com instituições de ensino superior ou organismos internacionais para o desenvolvimento de suas atividades. Artigo 6º e 8º da Lei Federal nº 12.528. Considerando que é dever dos servidores públicos e dos militares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade e que qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer a situação de fato revelada ou declarada pela Comissão terá a prerrogativa de solicitar ou prestar informações para fins de estabelecimento da verdade. Considerando que universidades como a USP, a UNB, a UFPR e a PUC de São Paulo criaram as suas comissões da verdade com o objetivo de resgate histórico, guarda da memória e contribuição para as atividades da Comissão Nacional da Verdade, considerando o compromisso histórico da Faculdade de Direito da UFMG com o Estado de Direito, com a democracia e com a justiça social, demonstrado pela atuação política de seus professores, alunos e servidores ao longo de sua história, considerando que professores, alunos e servidores da Faculdade de Direito da UFMG sofreram graves violações de seus direitos na forma de perseguições, cassações, exonerações compulsórias, prisões arbitrárias, tortura e morte, em razão de sua atuação política, mas também de sua atuação acadêmica universitária durante o regime ditatorial que vigorou no Brasil de 1964 a 1965, considerando que é dever das gerações do presente guardar a memória e reconstruir a história de luta e de resistência contra o regime ditatorial daqueles que sofreram graves violações dos seus direitos, bem como contribuir para a adoção de medidas e políticas institucionais de promoção e de defesa de direitos humanos, a fim de assegurar a não repetição de violações a esses direitos, considerando as iniciativas recentes por parte de professores, de servidores e de alunos e suas associações de representação estudantil
CAAP e CASSE, tais como as comemorações pelos 100 anos do CAAP em 2008, a realização do seminário Justiça de Transição para o Estado Democrático de Direito em 2012, do Congresso Internacional sobre Justiça de Transição nos 25 anos da Constituição de 1988 e a criação do Fórum Aberto Memória e Verdade em 2013. Os abaixo assinados requerem a criação pela Igreja Congregação da Comissão da Verdade da Faculdade de Direito da UFMG, a ser dotada de autonomia e independência e a ser composta democraticamente e de forma paritária entre docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, com a finalidade de esclarecer fatos e examinar casos de graves violações dos direitos sofridos por professores, alunos e servidores da Faculdade de Direito da UFMG, durante o regime ditatorial de 1964 a 1985, com o objetivo de guardar a memória, reconstruir a história do período e contribuir para as atividades e objetivos da Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigada. Registramos a presença do Dr. Aldário Dantas, que é conselheiro da União Brasileira dos Escritores e atual presidente da Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas Brasileiros. Agradecemos aos palestrantes pelas palavras esclarecedoras e desejamos a todos e todas que aproveitem os debates que estão preparados para os próximos dias do Congresso. Convidamos os congressistas a participarem dos lançamentos dos livros Justiça de Transição, Contornos do Conceito de Nena Quinalha, Ditadura e Responsabilização, Elementos para uma Justiça de Transição no Brasil, de Emílio Coelho, Constitucionalismo e Teoria do Estado, Ensaio sobre História e Teoria Política, de Marcelo Capone, Adamo Alves e Davi Gomes, Justiça de Transição e Estado Constitucional de Direito, Perspectiva Teórica, Comparativa e Análise do Caso Brasileiro, de Marcelo Torelli, Os Direitos da Transição e a Democracia no Brasil, de Paulo Abrão e Tarso Gente. Comunicamos que as apresentações de trabalhos nas temáticas Direito à Memória, à Verdade e Identidade e Políticas de Reparação iniciam-se às 14 horas. E as atividades do segundo painel sobre políticas locais iniciam-se às 18h30. Tenham todos um bom dia.